Graça e paz a todos. Eu estou aqui para mais uma reflexão, só que a reflexão que eu iria trazer hoje, eu vou deixá-la para amanhã, porque hoje, durante a nossa live do culto de oração da CIB Paudalho, nós não conseguimos concluir o culto, a live, por conta de problemas com a internet. E nós estávamos trabalhando um tema e eu estava com a mensagem preparada, uma reflexão para trazer para os irmãos e eu não pude transmitir. Então eu quero transmitir aquela que seria a mensagem no culto de oração, eu vou transformar numa reflexão para nós refletirmos agora à noite. Porque os irmãos que estavam conosco na live sabem que nós estávamos trabalhando um tema e o tema era: as orações penetram aonde ninguém pode chegar. Era este o tema que nós estávamos trabalhando. Então, diante deste tema, nós lançamos aí uma pergunta, não é? Então, o que precisamos fazer realmente para que as nossas orações elas penetrem aonde ninguém pode chegar? Não é? Que é diante do nosso Deus, no céu, diante do trono da glória, diante do trono da graça. Como fazer então com que as nossas orações elas cheguem lá? E Jesus mesmo, ele nos ensina a orar em vários momentos. Jesus, ele fez isso. Mas eu quero destacar esta noite para a nossa reflexão o texto de Mateus, capítulo 18 e o verso 19. Embora durante a live, durante o culto, eu apresentei também outros versículos para os irmãos, de como as nossas orações elas chegam realmente na presença e diante do nosso Deus. Mas eu quero refletir no texto de Mateus, capítulo 18 e verso 19, quando Jesus ele nos diz assim: também vos digo que, se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Esse é o texto que Jesus ele nos mostra o quanto nós precisamos realmente estar aí unidos para que as nossas orações elas cheguem diante de nosso Deus. Então, a primeira coisa que fica evidente aqui nesse texto, na palavra de Jesus, é que nós precisamos ser concordes. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar em comunhão. Se nós estivermos em comunhão, essa oração que nós propomos, a oração da Assembleia, a oração da igreja como um todo, não é, como corpo de Cristo, nesta unidade, ela vai chegar diante do Senhor nosso Deus. Agora, uma igreja que não está em comunhão, não tem como as orações chegarem diante de Deus, porque a verdade que nós encontramos nesse versículo, ela não está se cumprindo sobre a vida dos irmãos. Olha só o que é que Jesus diz: se 2 de vocês concordarem na terra. Então existem igrejas aí, existem irmãos que estão brigando, disputando, discordando, não estão vivendo em comunhão. Então como as orações vão chegar diante de Deus? A outra questão que nós percebemos aqui no texto é que Jesus diz assim: acerca de qualquer coisa que pedirem. Jesus está dizendo, olha, qualquer que seja a petição de vocês, se vocês estiverem concordes, unidos, em comunhão, coloquem isso diante de meu Pai e Ele vai responder a oração de vocês. Agora, para isso é preciso nós compartilharmos as nossas petições. Então é por isso que é importante os irmãos compartilharem aquilo que os irmãos estão buscando, almejando da parte de Deus. Então seja o que for, compartilhe com os seus irmãos, compartilhe com a sua igreja. Como é que nós vamos estar concordes, unidos, em comunhão, pedindo os mesmos pedidos, se nós nem conhecemos os pedidos que são os pedidos de oração dos irmãos? Então, se está enfermo, peça as orações, compartilhe conosco e nós vamos estar aí unidos, orando diante do Pai, todos voltados para uma só causa, com um só propósito. E aí nós vamos vencendo. Essa é a realidade que nós temos vivido lá na nossa igreja. Então, é preciso compartilhar. Quando Jesus diz aqui, se vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, então são os nossos pedidos, aquilo que nós temos em comum. Então nós vamos colocando isso diante da igreja, diante dos irmãos, e nós vamos colocando também diante do Pai, e Deus ele vai atendendo, porque é promessa no texto aqui, não é? Ser-lhes-á concedida por meu Pai. Então o nosso Deus, ele vai realmente receber essas orações que estão chegando diante dele na comunhão, quando nós somos concordes. E aí, conhecendo as petições um dos outros, nós vamos orando também de forma homogênea e colocando isso diante do Pai. E certamente Deus, ele vai atender a nossa oração. Sabe por que ele vai atender a nossa oração? Porque nós a fazemos no nome de Jesus. Jesus nos ensinou que a oração que nós fazemos, quando fazemos o nome dele, essa oração, ela
tem garantia de que será ouvida. Nós temos essa garantia de que as nossas orações, as nossas petições são ouvidas em nome de Jesus. Então Deus não pode negar as nossas petições, as nossas orações que são feitas em nome de Jesus. Agora, claro, nos submetemos à vontade dele, mas Deus, ele está atento aos nossos pedidos, porque foi feito no nome do Filho do seu amor, no nome do Filho do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí, Deus vai responder às nossas orações desde o céu. Imagine, do céu, vem muitas bênçãos. Nós recebemos a chuva do céu, não é? Vem muitas bênçãos do céu. O sol que aquece a terra e que faz com que a gente tenha aí as colheitas, o ar que respiramos e tantas outras coisas mais. Mas eu estou falando desse céu, atmosfera. Mas quando nós falamos que as nossas orações são respondidas desde o céu, eu estou falando dos mais altos céus. Porque a Bíblia nos diz que o céu e os céus dos céus são do Senhor nosso Deus, a terra e tudo que nela há. E a Bíblia mostra, aponta, não é, que o céu, onde o trono do Deus está, onde o trono de glória, o trono da graça está, é nos mais altos céus. Então é de lá que Deus responde às nossas orações. É da posição mais alta, diretamente do trono de Deus, que nós vamos receber as bênçãos das orações e das petições que nós colocamos diante do Senhor nosso Deus. E assim, nós vamos seguir muito confiantes. Então vamos orar juntos, vamos estar sempre juntos nos nossos cultos de oração, nos nossos momentos de oração. Não perca os cultos de oração, esses momentos que nós temos juntos. E certamente Deus, ele não vai negar uma petição nossa, ele não vai negar um pedido nosso, principalmente porque nós estamos orando em nome de Jesus. E assim, nós vamos seguir muito confiantes, porque as nossas orações, elas vão vir diretamente do trono de Deus para nós, e nós vamos sentir isso, nós vamos sentir que são bênçãos vindas diretamente de Deus para nós. Então essa é a pequena mensagem, não é? Ainda mais até do que uma reflexão, porque era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês na live. E a reflexão de hoje fica para amanhã. Então que Deus abençoe a todos vocês e em outro momento estaremos juntos novamente.